O vídeo de hoje, eu quero te mostrar que você precisa construir uma vida interessante para você viver. É isso mesmo. E quando você entender isso, muitas coisas vão mudar na sua vida. Acabei de fazer uma corrida, hoje é feriado aqui. E deu 50 minutos. Corri 6 km e 500 metros. Faltava mais 500 metros para fechar 7. Mas beleza, a gente para por aqui. Porque hoje eu vou fazer um retiro de meditação. Hoje eu vou ficar o dia inteiro meditando em silêncio. E isso faz parte da construção da nova skin da Michelle, que faz as coisas que ela gosta, que faz as coisas que são importantes para ela. E ao longo desse vídeo, a ideia é eu fazer um compilado de coisas que eu gosto para te mostrar e te inspirar, e também abordar pontos e questões importantes para que você possa também aprender a construir esse caminho para você. E você precisa entender de uma vez por todas que quanto mais você cuidar de você, quanto mais você fazer as coisas por você, melhor você vai se tornar, mais interessante você vai ficar. Você vai se tornar uma mulher repleta de alegria, repleta de paz, repleta de amor. E você vai transbordar isso nas suas ações. É isso mesmo. E, consequentemente, você se torna uma mulher muito mais magnética, muito mais feliz. Uma mulher que é gostoso estar ao lado. Então, fica comigo ao longo desse vídeo. Eu quero compartilhar esse processo que eu tô construindo e vivendo. E construir uma vida interessante para se viver é algo que requer coragem. É algo que você vai precisar falar não para muitas coisas e pessoas. E você vai precisar ter a coragem de agir por você. E por muitas vezes a gente não faz isso. E eu entendo perfeitamente. Mas enfim, fica comigo que eu vou te mostrar um pouquinho do que eu venho fazendo para essa minha vida interessante. Tô indo pro meu dia de meditação, ó. Peguei um chá, água, tem uma marmita aqui com uma comida, porque eles não vão dar nada pra comer o dia inteiro. E aqui uma cobertinha e uma blusa de frio. Eu tô de camisa, tô de leg e tênis, bem confortável pra poder aguentar o dia inteiro. Tem que ser assim, né, pra poder você ficar sentada, meditando e não ter nada que tire a sua concentração. Essa é a ideia, né? Eu vou compartilhar um pouquinho dessa minha ida, do quanto eu estou fazendo coisas que são importantes para eu construir uma vida interessante para eu viver. E é sobre isso esse vídeo, e a gente vai continuar juntinhas nessa jornada de construção. E é uma construção, eu digo-se de passagem, ad eterna. Porque a gente vai mudando, né? A gente muda de fase, a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, e é sobre isso. Tô indo aqui, você vai comigo, gata! É isso mesmo. E a gente vai conversando. Como esse percurso eu ainda sei o caminho que eu tenho que chegar, só depois do pedágio que eu tenho que ligar o mapa, então dá pra gente conversar enquanto isso. E aí veio muito do meu coração sobre o quanto você gosta da sua própria companhia, o quanto você se ama, o quanto você gosta de estar com você mesma. Eu vejo um movimento de mulheres que não conseguem sair sozinha, não conseguem ir fazer um treino sozinha, não conseguem sair para tomar um café sozinha. E é um processo de autoconhecimento e até mesmo de permissão. E aí, para isso, você precisa se conhecer, caminhar, construir esse caminho e se permitindo para poder construir essa vida interessante que você quer viver e que eu estou caminhando para viver. E aí eu vou te falar de um lugar que eu não conseguia sair sozinha. Tive medo de sair sozinha, de sair para tomar um café sozinha, de sair para fazer algumas coisas sozinha, porque eu ficava imaginando o que as pessoas iriam pensar sobre mim. Quão boba eu fui em pensar isso. E posso te falar? As pessoas não estão nem aí para você. E é sobre isso. E quando você aprende sobre isso e continua caminhando, fazendo as coisas que são interessantes para você, fica leve. Então hoje em dia, se eu quiser gravar no shopping, se eu tô aqui gravando no carro, se eu tô no meio de um monte de gente, que nem eu gravei quando eu fui pro forró, as pessoas não estão nem aí, elas nem vão lembrar do que eu tô
fazendo é muito sobre isso, eu me conectar comigo mesma. E aprender a gostar da sua própria companhia. E aí aqui é o grande X da questão. Por quê? Meu amor, tu vai ficar com você pro resto da tua vida. Se você não aprender a gostar de você, o que vai ser? Então, por isso que a gente tem sim que construir uma vida que seja interessante pra gente viver. Uma vida que desperte interesse, que desperte alegria, que desperte vontade de acordar e viver. E vamos falar aqui uma outra coisa também, cheio de buraco. Não vai ser todo dia que você vai acordar com esse pique, com essa vontade, com essa libido de vida. Não, não é. Nós somos cíclicas. E quando a gente entende isso, que nós somos cíclicas, nós oscilamos. Que nem agora a gente tá entrando na lua minguante. E eu vou entrar na minha lua minguante também. Tanto é que até a tribo, que foi agora o feriado de Páscoa, eu acabei comendo doce, abrindo algumas exceções, que fazia tempo que eu não abria. Mas eu nem me arrependi, sendo muito íntegra com você. Por quê? Porque eu tô nessa minha ciclicidade. A minha lua interna vai minguar. E quando eu me conheço, eu sei que eu tenho essas oscilações. E é tão importante a gente entender e nos conhecer para poder continuar fazendo até mesmo o mínimo possível viável. E eu tenho esse lema, no sentido assim, faça o melhor com o que você tem, com o que você pode nesse momento. É sobre isso. É sobre você estar agindo em prol de você mesma. E aí, uma coisa que a gente precisa também entender é que pra gente construir uma vida interessante para se viver, nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto. Nós vamos precisar fazer algumas coisas que não são tão confortáveis assim. Porque uma vida que é interessante de viver, uma vida que desperte interesse para si mesma, no meu entendimento, é uma vida que te provoca, que te faz evoluir, que te desafia a ser uma melhor pessoa. E de posse disso, não vai ser ficando na cama assistindo filme ou então fazendo sempre as mesmas coisas que você vai ter um resultado diferente ou que vai construir uma vida interessante. Você vai precisar olhar para coisas que você não olha. É isso mesmo. Você vai precisar se questionar de coisas que você não se questiona. E aí aqui eu vou começar com alguns questionamentos que eu quero trazer para você. Você vai precisar olhar para sua infância. É isso mesmo, gata, para sua infância. O que você gostava de fazer? O que você gostava de brincar? O que você queria ser quando você crescesse, quando você era criança? A nossa infância, ela nos dá várias pistas de coisas que a gente ignorou, que a gente foi se desconectando, que a gente foi se perdendo de nós mesmas. E olhar para ela e trazer essa criança aqui para dentro de nós e se conectar com essa criança e olhar o que hoje essa Michelle adulta consegue fazer pela Mica criança que foi se perdendo dela mesma. E aí é sobre isso, você olhar para isso. E aí, contando um pouquinho aqui da minha história, eu lembro que quando eu era criança, eu adorava brincar de professora. Eu brincava muito com a minha irmã, né? Eu e a minha irmã temos 1 ano de diferença. Eu sempre pratiquei esportes também, uma coisa que hoje eu faço que faz muito sentido eu continuar. E quando eu era criança também eu queria ser aeromoça. Mas meu pai falava, sabe o que? Pra mim que eu era gorda, eu ia estar lá no corredor do avião, acredita? Você vê, né? Algumas coisas que a gente precisa ressignificar na vida. Mas é isso, sabe? Quando a gente olha pra isso, que nem hoje, eu comecei a dançar. Coisa que eu nunca tinha feito, assim como adulta. Mas eu lembrei de quando criança que eu gostava também. Por mais tímida que eu era. E aí lembrar disso fez muito sentido pra mim. E aí agora eu tô começando a caminhar. Construir essa minha relação comigo mesma. De gostar de estar comigo. E esse é o
principal e o primeiro passo que eu quero trazer aqui pra você começar a refletir. Agora eu vou precisar ligar o Waze e pra poder eu passar, porque agora eu vou passar pelo pedágio, eu tô aqui na Castelo. E eu vou passar pelo pedágio e aí agora aqui o caminho daqui em diante eu já não sei mais. Então, esse primeiro recorte, pensa sobre isso. O que você gostava de ser quando você era criança? O que você gostava de fazer? Não só criança. Olha pra isso. Olha pra sua história. A sua história deixa pistas de onde a gente foi se perdendo de nós mesmas. E aí a gente precisa conectar esses pontos para que a gente possa construir uma vida interessante de se viver. Mas eu volto ao longo do dia e a gente vai fazer a construção deste movimento para essa vida interessante de se viver. Cheguei ao centro de meditação Vipassana. Então vamos arrumar um lugar pra gente estacionar. Aqui é uma paz, gente. Peguei estrada de terra fechadona. Ixi, já tá lotado. É um meio do matão mesmo, pra desconectar. Acabei de estacionar aqui. Tá cheio. Pelo jeito a casa tá cheia. O dia vai ser com bastante gente. Isso é muito bom. A meditação, ela foi uma das coisas que eu aprendi a gostar depois de adulta. E o quanto foi importante eu aprender e entender isso para eu poder construir um bom diálogo interno e aprender a me silenciar. E aí aqui fica até uma chave para você nessa construção de você com você mesma. O quanto é importante você ter uma boa relação com você nesse diálogo interno. Porque eu falo que nós somos o nosso maior algoz. E de posse disso, quando a gente sabe onde a gente erra, a gente sabe onde a gente falha. E com isso acaba com que a gente se desconecta de nós mesmas. O quanto é importante a gente construir esse diálogo interno. E foi através da meditação que eu consegui abrir esse caminho. E hoje eu vim pra cá, tem até um vídeo que eu compartilho aqui, 10 dias que eu fiquei em silêncio aqui, e foi um movimento de cura, onde eu consegui acessar minha infância, minha adolescência, foi um processo, foi lindo. Eu vou deixar esse vídeo no final para você assistir, onde eu compartilho essa experiência, e do quanto foi importante para essa construção da Michelle no sentido de se amar, se aceitar, se perdoar e estar em busca dessa evolução. Então é sobre isso. Eu acredito plenamente que para a construção de uma vida interessante, você precisa ter um bom diálogo interno com você mesma. Porque é aquilo, você convive com você o tempo todo, né? Então, você precisa estar conectada com você, aprender a se autorregular. Esse é o X da questão. E esse é um exercício diário, né? Que eu falo que eu preciso me autorregular o tempo todo. Mas é um exercício transformador. É isso. Agora eu vou lá, ficar em silêncio, se conectar aqui comigo mesma, me conectar com essa natureza linda, porque aqui é no meio do mato, uma mata fechada. Peguei estrada fechada, estrada de terra para chegar até aqui. E é bom demais. Então, eu acredito que Deus fala com a gente de diversas maneiras, através da natureza, através de pessoas, através de situações. Então, quanto mais a gente puder se abrir para isso, então, bora que bora, vamos que vamos. Voltei alguns dias depois, porque é aquele negócio, né? A vida, ela é cíclica, ela oscila e faz parte, e entender isso é o grande X da questão. E quando a gente entende isso, a gente se acolhe, a gente dança no fluxo da vida e entende que tudo passa. A minha lua interna minguou. Aí, fora isso, os filhos doentes, os filhos ficaram comigo, o mais velho ficou bem doentinho, aí eu tinha que fazer outras coisas com eles também de rotina, exames que a pediatra pediu, e as demandas começaram a acontecer, e aí eu falei, espera só um pouquinho, Mica, depois você vem, se conecta novamente e vem finalizar
esse vídeo e o que você concatenou e pensou sobre o quanto é importante essa mulher construir uma vida interessante para ela viver. E aqui eu quero fazer até um parênteses antes de concluir esse vídeo, porque eu quero entregar ainda mais conteúdo aqui pra você, mas eu quero te convidar. Se fizer sentido pra você, eu tô abrindo as inscrições pro meu desafio Amor Próprio em Ação. É um processo onde eu mapeei ações para serem feitas todos os dias na construção dessa mentalidade de autocuidado, autoamor. Eu entendi neste processo todo o quanto é importante a gente cuidar de si mesma. E durante 21 dias, você vai estar junto comigo numa plataforma, com o meu apoio, com minha curadoria, passando por este processo de autoconhecimento. E eu entendo que não existe uma receita única, exclusiva. Cada mulher, assim como a sua identidade, vai criar o seu movimento. Mas ali eu tenho mapeado o movimento que eu passei. E ali eu fui conseguindo identificar o que é importante para mim, o que é urgente, o que é circunstancial. E aí, dentro desse movimento, eu fui me autoconhecendo e construindo essa vida interessante que faz sentido pra mim. Eu fui construindo esse auto-amor por mim mesma e venho vivendo de uma forma completamente diferente do que a Michelle que era antes. Então, se fizer sentido pra você, se você quiser saber um pouquinho mais e quiser fazer parte desse desafio junto comigo, você será muito bem-vinda. Tá numa condição muito especial, o link tá aqui embaixo pra você. Então, só vem que eu tenho certeza que vai contribuir ainda mais na sua jornada, junto com todo o material, junto com todo o conteúdo que eu venho produzindo aqui no YouTube para te servir. Ali você vai estar mais pertinho de mim e eu tenho certeza que você vai conseguir construir uma mentalidade para se tornar uma mulher constante e que busca os seus objetivos. Combinado? Agora vamos voltar para o vídeo, para a construção de uma vida interessante. E aí, neste movimento todo, pós-divórcio, eu precisei aprender a construir essa vida interessante em alguns outros aspectos, no sentido de que também não era só um viés financeiro que me faria feliz. E foi muito bom isso, porque eu aprendi a olhar as coisas com mais simplicidade, saindo um pouco do piloto automático, sabe? A gente acaba vivendo muito nesse piloto automático e aí acha que é somente um jantar ou somente um momento onde eu tô despendendo financeiramente. Não que isso não seja bom, tá? Por favor, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu aprendi e entendi que não é somente assim. O quanto a gente cultivar momentos de presença, o quanto a gente cultivar presença com as pessoas que estão à nossa volta, presença consigo mesma, é um ato de amor, é um ato de construção de uma vida interessante tremenda. E aí aqui eu quero te perguntar, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu confesso pra você que essa sexta-feira eu vou fazer algo pela primeira vez por mim, eu vou ao teatro sozinha. E eu decidi fazer este movimento, e assim como eu tenho feito algumas outras coisas, como eu falei da dança, como eu falei de me permitir conhecer novas pessoas, novas amizades, de sair para jantar com pessoas desconhecidas, enfim, eu tenho feito um movimento de autoconhecimento e também de permissão para poder construir essa vida interessante. E uma dessas coisas era o teatro. Eu ainda quero fazer uma viagem comigo mesma, sozinha, já fiz com os meninos, mas ainda não fiz a sozinha. E aí este movimento vem sendo uma construção. E aí eu te encorajo e te questiono até mesmo. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez por você? Porque eu falo que a gente acaba... a gente faz, os filhos querem fazer tal coisa, o marido, a família, enfim, a gente entra muito neste modo, e é da mulher, é nosso isso, de querer fazer para poder agradar, porque nos faz bem, nos nutre, eu sei que nos nutre, porque eu sou mãe, e eu sei o quanto me nutre fazer algo pelos meus filhos que deixa eles felizes. Então, é muito sobre isso, de entender também que você precisa fazer algo por você. E eu quero te perguntar também uma coisa, que eu precisei também olhar para isso. O que faz os seus olhos brilharem? O que te faz querer acordar, levantar, fazer, agir? O quanto é importante a gente começar a olhar para isso? E às vezes, gente, a gente tá numa fase da nossa vida que a gente não tem nada que a gente olhe e que nos encoraje, nos faça o nosso coração bater forte. E por alguns momentos você vai precisar agir até mesmo sem vontade. Fato. Porque aí depois a vontade ela vai vir. Você vai ter que agir por obrigação, ou por constância, ou por disciplina.
E quando a gente entende isso e entende também a fase da vida que a gente está passando, a gente vai nos munindo e nos cercando de algumas coisas, para que a gente possa até mesmo voltar e construir esse caminho que seja um caminho que te empolga, que te encoraja, que te faz seu coração vibrar. Então, eu não sei que fase que você está passando, eu não sei o que você está sentindo aí, mas se você está numa fase onde tudo está escuro, onde tudo está nublado, onde você não consegue enxergar à frente, eu só te falo, continua. Age mesmo diante a você não entender qual é o próximo passo. Sabe, vencer um dia de cada vez. Então assim, só hoje eu me comprometo a levantar, a fazer uma caminhada, a fazer algo por mim, a me alimentar melhor, a sorrir, a falar bom dia para as pessoas que estão à minha volta, a sair e falar um bom dia e dar um sorriso para um estranho. E você vai ver as coisas, o caminho começando a se abrir. Mas desde que você faça alguns movimentos que, mesmo sem vontade, você vai fazer por disciplina, por constância e por amor próprio. E aí, conforme você vai se movimentando, as coisas elas vão passando, essa nuvem ela vai se dissipando. E conforme essa nuvem ela vai se dissipando, o sol chega. E aí, conforme o sol chega, você vai tendo essa nitidez e essa clareza do seu caminho. E as coisas vão começando a acontecer. É lindo de ver este movimento. Eu falo pra você que eu estive neste lugar de muita sombra, muita nuvem. E que por muitas vezes eu agi mesmo assim, sabe? Olhando assim, eu só vou levantar e vou fazer. Só. E fazer isso foi a melhor escolha que eu fiz. Muitas vezes eu já relatei em outros vídeos meus aqui que eu só saía pra andar e olhar o céu e olhar as árvores e me conectar com aquilo, porque o embrólio que estava aqui dentro de mim era tão grande que eu não conseguia enxergar nada além daquilo. E eu sei, não é fácil, mas eu sei também que passa, você só precisa continuar, tá? Claro que existem pessoas que precisam de ajuda médica, sim, e se esse é seu caso, não tenha vergonha, procure. Existem profissionais que vão te ajudar nesse sentido. Se você se medicar, se você fizer a terapia, você vai estar se munindo de você mesma novamente para você ter essa energia. E aí, de posse disso, você vai precisar fazer coisas, agir, para poder conseguir ter um resultado diferente. Porque é insano a gente esperar algo diferente, ter uma vida interessante fazendo as mesmas coisas. Então, eu te encorajo, do fundo do meu coração, que você tenha a coragem de olhar para você, de entender o que é importante para você, de você agir por aquilo que é importante para você. E eu tenho certeza que neste movimento de autoconhecimento, de permissão, de ação, de sair da sua zona de conforto, de disciplina, de constância, você vai encontrar um novo caminho. E ao encontrar com esse novo caminho, eu falo que você pode se surpreender, porque a vista do outro lado, ela é bem interessante. Então, eu espero do fundo do meu coração que abri esse vídeo de uma forma muito inesperada depois de uma corrida e compartilhar o quanto é importante você construir uma vida que faça sentido para você, que te desperte interesse, tenha te encorajado para isso. Se você quiser fazer parte do meu desafio, eu tô te esperando aqui desse lado. E obrigada, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que tenha feito uma boa companhia aí para você também. Um beijo e até o próximo vídeo.